Irmãos queridos, paz seja contigo, paz seja com você que nos acompanha também pela internet. Permita que eu compartilhe com você a leitura do livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Nós vamos ler 3 versículos para entendermos o contexto do que está acontecendo neste momento aqui do escrito de Jeremias. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. No 10º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, ou 18º ano do reinado de Nabucodonosor. Ora, nesse tempo, o exército do rei da Babilônia cercava Jerusalém. E o profeta Jeremias estava preso no pátio da guarda que estava no palácio do rei de Judá, pois Zedequias, rei de Judá, o havia encerrado, dizendo: como você ousa profetizar que o Senhor Deus disse que entregará esta cidade nas mãos do rei da Babilônia e que este a conquistará? O título da minha prosa com vocês hoje é Esperança mesmo cercado. Eu confio muito na minha equipe, na nossa equipe de liturgistas e de louvor da igreja, e hoje mais uma vez eu fiquei muito feliz de ver a ação do Espírito Santo, porque as letras das canções escolhidas estão bem de acordo com o que nós queremos meditar aqui no livro do profeta Jeremias, e com o título desta mensagem, Esperança mesmo cercado. Porque mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo a sua história. Então, para entendermos o contexto de Jeremias, podemos começar com esta linha de pensamento: mesmo quando tudo parece perdido, Deus continua escrevendo a sua história, não a sua, a dele. Deus continua escrevendo a história dele, ainda quando nós temos a impressão que a nossa história mesmo está fora de controle. Deus nunca perde o controle de nada. Mas para entendermos melhor ainda o contexto que está vivendo Jeremias, vamos imaginar uma família numa casa sob um temporal bem forte, com ventos fortíssimos, uma chuva pesada e sem energia. E a família está trancada dentro desse imóvel, dessa casa, e estão todos assustados. E de repente o pai procura lá uma iluminação, acende uma vela para iluminar o ambiente e diz para a família ficar tranquila, porque a família não está sozinha. E a família então iluminada e juntas, com fôlego de esperança, espera a resolução daquela tempestade. Do lado de fora, vento soprando. Dentro de casa, a insegurança provocada pelo momento. E no meio de todo aquele barulho, o pai dizendo que não precisa ter medo, porque a tempestade vai passar e nós não estamos sozinhos. Essa cena retrata bem o coração do profeta Jeremias, quando ele registra esse momento da vida dele. Jerusalém estava cercada. Jerusalém estava desesperada, os seus moradores estavam cheios de desesperança, e Jeremias, o profeta de Deus, estava preso no pátio, dentro da cidade, sem poder sair. É incrível como algumas cenas da Bíblia lembram muito o que nós vivemos todos os dias da nossa vida. Um pastor querido, um teólogo muito conhecido, ele diz que a Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. Se não me engano, foi Billy Graham que disse isso. A Bíblia é mais atual que o Jornal de Amanhã. E se nós pegarmos o que estava vivendo Jeremias e o que nós vivemos hoje, não só no Brasil, mas como em vários lugares, me parece muito parecido. Do lado de fora, Babilônia ameaçava destruir tudo. A cidade de Jerusalém cercada, o profeta preso no pátio da cidade, não podia sair.
do lado de fora a Babilônia ameaçando invadir, destruir todas as coisas que tinha lá, e no meio daquela tempestade Deus acende a luz da sua palavra e entrega a sua palavra para o profeta Jeremias. Assim também é a nossa vida. A minha vida, a tua vida, é deste jeitinho também. Quando o cerco aperta, quando a tempestade parece insuportável no nosso coração, quando nós tendemos a achar que o próprio Deus se esqueceu das nossas mazelas, a chama da esperança em nossos corações nos lembra que Deus nunca deixou de estar no controle de todas as coisas. Eu já disse desse púlpito e volto a repetir com muita tranquilidade: Deus está no controle até das tuas crises. Deus está no controle até das confusões que nós mesmos arranjamos para as nossas vidas. Jeremias nos leva a refletir sobre um coração sombrio. Jerusalém cercado, o inimigo à porta, o profeta aprisionado. E estava aprisionado por quê? Por anunciar a verdade. Esse foi o crime do profeta Jeremias. O rei queria ouvir notícia boa, ou como diz minha mãe, queria ouvir umas palavras bonitas. Não, vai dar tudo certo, nós vamos ganhar a guerra. Mas Jeremias disse para o rei aquilo que Deus mandou dizer, não aquilo que o rei queria ouvir. Jeremias foi leal ao que Deus tinha colocado no coração dele. E Jeremias então falou para o rei: nós vamos se lascar. A Babilônia vai invadir isso daqui, vai tomar a nossa cidade, e nós seremos feitos prisioneiros. E o rei então pergunta para o Jeremias: por que você insiste em falar desse jeito? Que nós seremos aprisionados, que as coisas aqui não vão dar certo, que nós vamos perder a batalha? Por que você insiste com esse tipo de mensagem? Ora, meus queridos, porque importa mais obedecer a Deus do que querer agradar outra pessoa. Nós temos que agradar a Deus, não agradar o que a outra pessoa quer ouvir. Nós não temos que querer amaciar o pecado da outra pessoa. Nós temos que ser fiel àquilo que Deus coloca no nosso coração. Então veja, o contexto que Jeremias estava vivendo mostra que não havia esperança para aquela cidade, não havia esperança para aquelas pessoas que estavam numa cidade prestas a cair, e o rei não queria ouvir a voz de Deus. Você já passou por isso também? De repente, a tua família sendo colocada sobre um momento de sofrimento, de constrangimento, o teu local de trabalho sendo tomado pela insegurança, pela falta de um direcionamento seguro, a tua cidade, o teu estado, o teu país, sendo conduzido para um momento muito ruim, e a pessoa responsável pela liderança da tua família, da tua cidade, do teu estado, do teu país, não quer ouvir a voz de Deus, não quer ser confrontado pela autoridade que vem das Escrituras, quer continuar seguindo segundo as suas próprias convicções, tendo certeza que na sua sandice está cheio de razão e de assertividade, ainda que ao arrepio das Escrituras. Esse é o cenário do cerco de prisão que Deus fala com Jeremias. Assim como aquela família que eu falei agora há pouco para vocês, que estava na escuridão e precisava de luz de vela para enfrentar a tempestade, o povo de Deus naquele momento precisava da luz da sua palavra em meio ao cerco. E é assim que o capítulo 32 começa: veio a palavra de Deus para Jeremias. Então não importa o cerco que você está sofrendo, não importa o cerco que nós estejamos sofrendo, não importa o tamanho dos problemas com os quais nós estejamos convivendo ou estejamos submetidos, nos momentos mais agudos das nossas vidas, vem a palavra de Deus e nos diz alguma coisa para nos encher de esperança. É exatamente isso que encontramos em Jeremias 32,
nesses 3 primeiros versículos. Nós vemos que mesmo no meio da prisão e do medo, Deus falando e mantendo viva a esperança do profeta e de tantos quantos queriam ouvir o profeta. Obviamente, não estaria em paz e não teria esperança no coração quem não quisesse ouvir a palavra do profeta ou a palavra de Deus. E essa é uma opção do ser humano. Há pessoas que querem viver com conflito no coração. Ou falando de uma forma bem popular, tem gente que precisa de uma treta para chamar de sua. Não pode ter paz. Há uma frase que eu gosto muito, que eu já compartilhei com algumas pessoas queridas, que é em forma de pergunta, que diz assim: que pecado você está disposto a cometer para viver em paz? Inquietante, não é? Que pecado você está disposto a cometer para viver em paz? Tem gente que prefere estar em paz com o pecado, mas o pecado é mentiroso. O pecado nunca entrega o que promete. O resultado do pecado é sempre tribulação, frustração, decepção, culpa, remorso, menos arrependimento, porque o arrependimento, que não tem nada a ver com sentimento, só vem da parte do Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela não está presa a nenhuma situação humana. As correntes da prisão não conseguem calar a voz de Deus. Se você está vivendo um momento complicado, um momento de turbulência na tua vida, se tem pessoas ou situações à tua volta que querem impedir a palavra de Deus de chegar no teu coração, isso é impossível. A palavra de Deus vai chegar ao coração das pessoas, porque nada, nem ninguém consegue impedir a ação do Espírito Santo. A pessoa pode até resistir a se entregar e se submeter à vontade de Deus, mas não que a palavra de Deus não tenha chegado àquele coração. Há pecador que é impertinente, há pecador que é teimoso, há pecador que está ali vivendo o sofrimento, mas não quer se entregar a Deus por puro orgulho, para não abrir mão das suas convicções. É um grão de areia questionando a existência do oceano, mas está ali questionando, está ali com teimosia, e vai sofrendo e sofrendo e sofrendo por conta disso, pelo simples fato de viver a vida por conta própria, de acordo com as próprias convicções, de acordo com as coisas que aprende com outro ser humano, mas não se submete à vontade do Deus vivo. O texto começa afirmando que a palavra veio a Jeremias da parte de Deus. E isso nos lembra que, independente da situação, a palavra de Deus não pode ser limitada por grades. É impossível. Se você trancar a porta da sua casa, a palavra de Deus vai entrar na tua casa de alguma forma. Se você trancar a porta do teu coração, a palavra de Deus vai penetrar de alguma forma. É impossível ficar resistente à palavra de Deus. Nós podemos não querer ceder, mas é impossível que nós estejamos imunes à ação do Espírito Santo. Os governos não podem impedir a ação da palavra de Deus. Na história da humanidade, quantos governos já tentaram silenciar a voz de Deus? Quantos milhares de exemplares da Bíblia Sagrada já foram queimados em praça pública? Quanto esforço já foi feito por autoridades para erradicar a Bíblia das mãos das pessoas? Isso aconteceu? A Bíblia, a arrepio dessas pessoas, continua sendo o livro mais vendido e mais lido no mundo. Ninguém pode parar a força de Deus. Não há quem lhe seja adversário grande o suficiente. A palavra de Deus não pode ser parada por ameaças. Se você seguir a Deus, vai acontecer isso ou aquilo. Se você seguir a Deus, se você obedecer a Deus, você vai ser demitido. Se você insistir em fazer oração, você não faz parte desse grupo. Nenhuma dessas ameaças pode parar a voz poderosa do Senhor nosso Deus, e muito menos ainda impedir a obra de Deus nas nossas vidas.
Por isso que o Senhor continua a falar, o Senhor continua a agir, o Senhor continua a se relacionar individualmente com cada um de nós. A nossa confiança, portanto, meus queridos, deve estar na fidelidade do próprio Deus, não na nossa posição, não no nosso posicionamento. Deus é fiel para com a gente porque Ele é fiel por si só. Ele não depende da minha fidelidade para ser fiel a mim. Embora seria muito santo se eu procurasse ser fiel a Ele nas minhas dificuldades. Mas o fato de eu tropeçar e cair, de eu vacilar de vez em quando, não faz que Deus deixe de ser fiel a mim. Porque Ele é fiel a mim não por causa daquilo que eu possa fazer. Deus não é fiel a mim por causa das minhas opiniões equivocadas. Deus é fiel a mim porque tudo começa e tudo termina nele próprio. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Tudo existe por meio dele e para Ele. Mas como nós somos pecadores, caídos e quebrados, nós queremos inverter as coisas. Nós queremos entender que as nossas dificuldades, as nossas mazelas e os nossos pensamentos podem parar a obra poderosa de Deus, pode interferir no agir poderosíssimo do Senhor nosso Deus. Não pode. Assim como o grão de areia não pode impedir as ondas de irem e virem. Independe do grão de areia, como independe dos nossos posicionamentos. Portanto, a nossa confiança deve estar no poder e na fidelidade de Deus, que cuida da tua vida, independente de você, apesar de você. Deus está cuidando da tua vida, porque Ele ama você, com o preço do sangue do seu próprio Filho derramado por você, antes que você viesse sequer a merecer. Quando os inimigos nos cercam, Deus continua governando. Deus não para de governar quando nós estamos cercados. Isso não é incrível? Isso não é extraordinário? E quando eu digo dos nossos adversários, dos nossos inimigos, eu estou dizendo todos os tipos de inimigos que nos cercam e tentam nos impedir de caminhar com desenvoltura. Esse inimigo pode ser um relacionamento, pode ser uma outra pessoa, mas esse inimigo pode ser também um problema de saúde. Esse inimigo pode ser também uma questão financeira, uma questão política, uma questão de relacionamento, porque só as pessoas próximas é que podem nos decepcionar ou que podem nos trair. Nós nunca somos traídos por nenhum inimigo. Quem nos trai são as pessoas queridas, em quem nós confiamos. Uma pessoa desconhecida não pode nos trair. Nós só somos traídos pelas pessoas em quem nós depositamos confiança. Então, se nós colocamos a nossa confiança numa pessoa, se nós colocamos a nossa confiança na potência da nossa saúde, na capacidade das nossas energias, na sabedoria dos nossos governantes, nós podemos e provavelmente seremos decepcionados em algum momento desta caminhada. Entretanto, Deus continua a governar todas as coisas. Voltando para Jerusalém, a cidade estava sitiada. Do lado de fora, a Babilônia. Do lado de dentro, fome, desespero, medo. Jeremias, o homem de Deus, estava preso no pátio da guarda. Aos olhos humanos, isso parecia o fim. Quem é que escreveria uma história dessa e terminaria com a conclusão: há esperança? Mas Deus não via apenas o cerco, como Deus não vê só os teus problemas, como Deus não olha somente para as tuas lutas. Os piores perrengues da tua vida não são pontos finais para Deus. Deus não se limita naquilo que você está chamando de impossível. O teu impossível não freia o agir de Deus. Deus vê o cumprimento do seu plano em todas as coisas.
A vontade de Deus, esta será feita, independente de, apesar de. A vontade de Deus é imutável. Então talvez hoje você esteja aí me ouvindo e se sentindo sitiado, cercado por problemas que você não está conseguindo resolver. Se você é um ser humano normal, você deve estar convivendo com problemas que você diz: meu Deus, isso aqui não tem fim? Isso aqui não tem solução? Isso não vai acabar nunca? Quando o Senhor vai me livrar disso? É óbvio que você não está sequer refletindo que Deus já te livrou de tantos outros, que você também chamava de perene, de perpétuo, e Deus te livrou deles. Como vai te livrar destes? Esse momento difícil que você está passando na sua vida é um momento da tua vida, não é a tua vida toda. É um momento da tua vida, não define a tua história, é só um momento na tua história. De repente você pode estar cercado por dívidas que você mesmo fez, e que agora você se sente cercado por elas. Crises familiares, esta então parece ser a mazela do nosso século. Ansiedade, querendo controlar aquilo que o teu braço não alcança, querendo controlar aquilo que ainda não chegou, e isso te coloca também um cerco. O cerco pode ser real, as dificuldades podem ser reais, ninguém está duvidando disso, mas não é o fim. O cerco não é o fim. As dificuldades não são pontos finais. O Senhor ainda tem e sempre terá a última palavra em todas as coisas, em todas as vidas, em todas as situações. É melhor sofrer por falar a verdade de Deus do que viver iludido pela mentira dos homens. Esse é o cuidado que nós temos que ter no nosso caminhar com Deus. Porque veja, se de um lado Deus vem com socorro, se de um lado Deus vem com providência sobre a tua vida, se de um lado Deus vem controlando as tuas crises para fazer você passar e chegar do outro lado vivo, de pé, do lado de cá nós teríamos que ter um mínimo de lealdade e proclamar a verdade de Deus, não nos deixar seduzir pela mentira do ser humano. Jeremias foi preso e era mantido preso porque anunciou a palavra de Deus. E a palavra de Deus para aquele rei foi: eis que entregarei esta cidade na mão do rei da Babilônia. Não era isso que o rei queria ouvir, mas era isso que Deus mandou falar. O pecado precisa ser confrontado. Nos nossos tempos, pecados sequer são chamados de pecados. Já prestaram atenção que não existe mais pecado? Existem faltas, existem falhas, existem equívocos, existem tropeços. Nós vamos criando eufemismos para aquilo que Deus chama de pecado. E o pecado é o que eternamente nos separa da presença de Deus. É o pecado responsável pelo nosso sofrimento. O pecado que é uma coisa natural para o coração humano, que nós praticamos com muita especialidade. Nós não precisamos sequer prática, nem tampouco habilidade para sermos excelentes pecadores, mas precisamos de muita disciplina, muito esforço para mantermos uma santidade gradativa, porque o mundo jaz no pecado e nós estamos no mundo, ainda não fomos retirados dele. Jeremias foi preso porque anunciou a palavra do Senhor. O rei queria ouvir paz, o rei queria ouvir vitória. Quantas pessoas do teu relacionamento querem ouvir isso? Quantas vezes você mesmo quer ouvir uma palavra bonita no lugar da verdade? Vocês lembram daquela musiquinha do tempo meu e do Mauro, da Vanderleia, que falava a carta
e dizia a história de uma pessoa que recebia uma carta, e aí ela pegava a carta e dizia assim: quanta verdade tristonha, quantas mentiras risonhas uma carta nos traz. Assim pensando, rasguei sua carta e queimei para não sofrer mais. Então, às vezes, nós queremos ouvir mentiras risonhas do que verdades tristonhas. É óbvio que nós temos formas de se falar as coisas. A gente não precisa ser aquele cristão chato, insuportável, que diz: você vai para o inferno. Não precisa falar assim não. Você pode mudar e falar assim: olha, desse jeito você não vai para o céu. Mas não deixe de falar a verdade que Deus manda você falar. Porque se você ocultar, omitir a verdade que Deus coloca no teu coração, você é do mesmo tamanho da pessoa que está esperando ouvir uma mentira risonha da tua parte. Não há diferença nenhuma. Mas ser fiel a Deus tem custo. A fidelidade para Jeremias custou a sua liberdade. Ele não podia mais sair do pátio interno da cidade. A fidelidade custou para ele, e em nossos dias ser fiel a Cristo também pode custar caro. Ser fiel a Cristo pode custar perder amizades caras para você. Ser fiel a Cristo pode fazer você perder pessoas queridas do seu relacionamento. Ser fiel a Cristo pode fazer com que você perca oportunidades de emprego, de crescimento social, financeiro. Ser fiel a Cristo pode fazer você perder a aprovação social. Os grupos podem não te aceitar simplesmente pelo fato de que você é uma pessoa leal a Jesus. Mas devemos sempre nos lembrar: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. A verdade pode doer no início, mas no andar da carruagem a verdade é libertadora. E aí, pegando o dito popular, um dia nós estaremos diante de Deus, e aí a gente vai ver quem tem garrafa para vender, ou quem tem café no bule. Certamente, as pessoas que se mantiveram leais terão maiores condições de olharem para Deus com alegria e não com terror em seus olhos. Quero concluir, meus queridos, dizendo que a prisão de Jeremias nos lembra que Deus sempre tem esperança para além do cerco. Deus sempre tem uma palavra de esperança para você que salta o limite aparentemente intransponível dos seus problemas, sejam eles de que natureza forem. Jerusalém cairia, como caiu, a história nos mostra isso, mas a palavra do Senhor permaneceu. O profeta estava preso, mas a palavra de Deus continuava livre. Assim também é com a minha vida, assim também é com a tua vida. Nós podemos enfrentar cercos momentâneos, prisões de todo tipo, mas nada pode deter os planos de Deus para a nossa vida ou para a vida de quem quer que seja. Então, quando você se sentir encurralado, quando você se sentir cercado, quando você se sentir podado por determinadas situações, lembre-se do que a palavra de Deus manda. A palavra de Deus continua firme na tua vida. Ore com confiança. Não ore pedindo a Deus algo que ainda não aconteceu, mas ore agradecendo a Deus por algo que ainda não aconteceu. Porque a fé é a certeza absoluta, a convicção de coisas que ainda não vemos, de coisas que ainda não aconteceram. Eu já disse para algumas mães, não é, que falaram assim: pastor, eu fico preocupado com quem que minha filha vai namorar, então eu oro pedindo um namorado para minha filha. Eu falei: não ore pedindo, ore agradecendo. Ore agradecendo pelo rapagão bonito, honesto, que Deus já mandou para tua filha, ou o inverso, né? A Ritinha, por exemplo, ela sempre orou por um rapagão bonito, que pudesse
fazê-la mais feliz, eu não orei direito não, mas ela orou. Então Deus ouviu a oração dela. Não, eu orei também, brincadeira, viu? Então não deixe de fazer uma oração, ore com convicção, busque consolo nas Escrituras. Gente, pelo amor de Deus, para de buscar consolo no outro ser humano. Um manco guiando outro manco, os dois caem. Um cego não pode guiar outro cego. Uma pessoa que não sabe para onde está indo, não pode ensinar o endereço para outra pessoa que também está perdida. Definitivamente, busque orientação e consolo onde de fato isso existe, na Escritura. A Escritura, ela tem autoridade para atuar em qualquer campo da tua vida. Isso está lá em 2 Timóteo 3,16, é só você ler. Toda a Escritura é inspirada para te orientar, para te corrigir, para te dar direcionamento eficaz. Toda a Escritura para isso. Então não adianta querer buscar uma palavra bonita com outra pessoa, porque não vai passar disso, não vai passar de uma palavra bonita. Será que a gente não consegue entender isso? Compartilhe a verdade que Deus coloca no teu coração com coragem, com convicção, com amor, mas com convicção, buscando ser fiel a Deus e não às pessoas, porque se você buscar ser fiel a Deus, Deus vai honrar você, Deus vai cuidar de você. Mas você está sendo infiel a Deus, por que Deus haveria de tomar conta de você? Se você não quer pertencer à filiação de Deus, se você não quer ter o sobrenome de Deus, eu falo isso para algumas pessoas: como é o teu sobrenome? Ah, meu sobrenome é tal. Não, esse é o sobrenome social. O teu sobrenome espiritual é fulano, filho do Deus Altíssimo. Era assim que os demônios chamavam Jesus. Jesus, filho do Deus Altíssimo. Foi assim que aquela endemoniada chamou Paulo. Paulo, filho do Deus Altíssimo. O seu sobrenome é filho, é filha do Deus Altíssimo. Então haja como tal. Quem nasce ali, como que é o nome daquela terra lá das pamonhas, como chama? Piracicaba. Lá em Piracicaba, um beijão para o povo em Piracicaba. Lá o pessoal não fala, por que a porta aberta? Não é assim que fala? Então quem é piracicabano, fala assim. Quem é filho de Deus, fala como filho de Deus. Quem é filha de Deus, fala como filha de Deus. Não está preocupado em proferir e nem ouvir palavrinhas bonitas. Quer ter lealdade às Escrituras, porque acima de tudo nós devemos esperar em Deus. E Deus tem palavras de esperança, mesmo quando nós nos sentimos cercados por problemas que nós entendemos insolúveis. Mesmo no meio do cerco, Deus continua sendo Senhor absoluto da história, tua e da humanidade. Que Deus nos abençoe.